Amém. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, amado, amado da nossa alma, Senhor. Como é belo, Senhor. Que privilégio, meu amado. Que alegria, Senhor. É estar nessa energia que nos convence, Senhor. Nessa energia, Senhor, que nos enche, Pai. Nos enche de vontade de falar contigo. Nos enche de vontade de glorificar o Teu nome. Nos enche de vontade de buscar o Senhor em espírito e em verdade, meu Deus. Oh, Pai amado, Pai santo, Pai eterno, Pai querido. Oh, meu amado, amado da minha alma. Hoje é dia 3 de março de 2015. E mais um dia, Senhor. Mais um dia, Senhor. Eis-me aqui, meu amado, a falar contigo. No início, normalmente, de uma oração, a gente fica meio sem saber o que falar, Senhor. A gente fica ali como que alguém que vai numa ginástica e começa a esquentar os músculos, Senhor. E ali no primeiro momento, meu amado, parece difícil, fatigante. A gente começa até a querer se prostrar, Senhor. Ou então a gente fica meio sem saber por onde começar, meu amado. Às vezes a gente está com a energia necessária, mas a cabeça, Senhor, não está realmente concentrada naquilo que está fazendo e a gente se encontra um pouco perdido. Ah, meu Deus, eu quero falar no geral, Senhor. Não estou falando só por mim. Senhor, e às vezes a gente está ali, Senhor, e a gente começa a se aquecer aos pouquinhos, e no início é tudo fatigoso, é tudo difícil, quase que complicado, Senhor. Mas depois de 10 minutos o corpo se esquenta, ali a gente começa a ter energia. E quando a gente assusta, a gente está com tanta vontade de continuar, meu amado. Isso é exercitar os músculos, é exercitar o corpo, é bruxar, queimar as calorias, Senhor. Assim também, meu amado, eu creio que quando alguém pega um livro para ler, às vezes o primeiro momento dá aquela espécie de fatiga, ufa, eu não gosto de ler, eu vou começar aqui, para quem não gosta de ler ou para quem tem dificuldade. Eu me lembro quando eu andava à escola, eu estava aprendendo a ler e as professoras davam livros e livros e livros e eu tinha que ler aquele negócio. Senhor, eu lembro que eu começava a ler com tanta dificuldade, com tanta preguiça. Eu olhava para aquele livro, era grosso, grosso. Devia de ter umas 100, 120 páginas. Ainda me lembro o nome da coleção que eu lia, chamava Coleção Vagalume. E eu começava, Deus, ali no primeiro momento, quando eu estava sem o que fazer na minha casa, porque a professora estabelecia um prazo. Daqui uma semana vocês vão ter que fazer um resumo desse livro. Ah, Senhor, e eu sabia que eu não tinha como sair daquele problema, eu tinha que ler e basta. Mas ali eu começava a primeira página, a segunda, a terceira. Quando chegava na quarta, quinta página, Senhor, eu já estava cheia de curiosidade para entender a história. Eu entrava na história, eu vivia, né, o conto que eu estava lendo. E quando eu me percebia, quando eu entendia o que estava acontecendo, eu estava já com vontade de terminar de ler o livro para saber o final da história. É aquele cansaço, aquela fatiga, aquela preguiça, aquela situação de dificuldade virava em prazer. Oh, meu Deus, por que eu estou falando isso, Pai amado, Pai querido, Pai santo? Porque a oração é assim também. Porque nós somos feitos em corpo, alma e espírito, Senhor. Na academia, quando a gente ia fazer ginástica, quando a gente caminhava na avenida de casa, a gente no início sentia fatiga e depois a gente pegava a energia, a gente estava fatigando o corpo físico. A gente estava trabalhando os músculos, o osso. A gente estava trabalhando a respiração. E ali, de repente, depois de alguns dias, a gente inclusive viu o resultado. Eu estava mais bem disposta. Eu tinha perco, né? Aquele peso excessivo. E assim ia. E eu me sentia feliz com a recompensa. Que era vestir aquela calça que até então não entrava. Ou vestir aquela blusa que ficava feia. Oh, Senhor, de quando eu ia dormir, eu conseguia virar na cama. Não que eu era gorda, mas quando a gente é acostumado a ter um corpo, sempre na nossa vida, aquele mesmo tipo de corpo, se ele emagrece muito ou se ele engorda, a gente sente a diferença. E ali eu colhi os frutos do meu trabalho, que no princípio parecia um trabalho árduo, mas com o decorrer dos dias, Senhor, ia virando um prazer, ia virando uma satisfação, ia virando um trabalho colheito, né? Eu plantei, eu comecei a colher os resultados.
começou a fazer parte da minha vida. Descer na avenida da minha casa todos os dias, ou de manhã ou de tardezinha, quando eu estava livre dos meus afazeres, e ia caminhar 40 minutos. Oh, Senhor, isso também, quando eu lia os livros ou quando eu estudava, eu lembro com a matemática, eu sempre tive problema, Senhor. Olha que nessa oração, meu amado, eu estou batendo um papo com o Senhor e os meus amados irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Eu peço, Senhor, que eles possam entender como é que a gente ora, Senhor. Como é que, no caso, eu oro, Pai. Oh, meu amado, eu simplesmente abro meu coração e eu bato um papo com o Senhor. E o Senhor, amado, o Espírito Santo, traz aquilo que tem que vir no tempo justo. Mas eu lembro que na 5ª série eu tinha muito problema com a matemática. Eu tinha tomado bomba no ano, eu estava repetindo o 2º ano já. E ali, meu Deus, eu coloquei na cabeça que eu precisava aprender, porque eu não podia de novo perder um ano, ver os meus amigos de novo, né, os novos amigos ir embora e eu voltar atrás com aqueles que eu via como pequenininho. E eu lembro que eu cheguei em casa um dia determinada e eu comecei a estudar sozinha. Eu comecei a pegar os livros, eu comecei a correr atrás e eu trabalhei. Estava aprendendo aquelas contas gigantes que pegava uma página inteira de caderno. E sabe, meu amado, o Senhor era ali comigo, o Senhor se lembra. Eu comecei a aprender. Quando eu chegava na escola, eu era a primeira a ir na mesa do professor. Eu lembro do nome dele, José Augusto, porque foram as experiências que mais marcaram a minha vida. Foram as experiências que mais ficaram. Ainda lembro daquele professor de óculos. Ô, Senhor, e eu parava na mesa dele, professor, me ajuda, eu não estou entendendo, por que eu não consegui chegar nesse resultado? E eu fui trabalhando todos os dias que tinha aula de matemática. E sabe, Deus, eu cheguei no final do ano como a primeira da classe em matemática e eu passei. Eu comecei a ver uma coisa que parecia tão complicada para mim, a coisa mais fácil do mundo, e eu tinha prazer em fazer aquelas contas. Ô, Senhor, e eu trabalhei o meu mental, né? Ali a minha alma foi trabalhada, porque uma alma que no início estava frustrada, porque eu não conseguia liberar aquele problema, meus amigos tudo fazendo os exercícios, pegando certo, pegando nota. E eu simplesmente sempre ficando para trás, os meus cadernos cheios de risco vermelho. De repente, Senhor, virou um caderno lindo. E a minha tristeza se transformou em alegria. A minha frustração se transformou em satisfação. E eu pude contemplar, meu Deus, o resultado de um trabalho. Oh, meu amado, abençoa o professor José Augusto, se ele ainda estiver vivo. Não deve ser uma pessoa muito idosa, porque eu sou jovem. Abençoa esse homem onde quer que ele esteja, porque ele teve uma boa vontade, uma paciência, uma vontade, ele, naquela época, naquela escola. Praticamente, eu lembro dos professores, ele, o professor de história, a professora de francês, que eu não lembro o nome, mas eu lembro o rosto deles. São pessoas que tiveram tanta boa vontade em querer me ensinar. São pessoas realmente que ficaram no meu coração, ainda quando eu era jovem. Eu vi ali o cuidado, né, a boa vontade deles realmente em trabalhar comigo, com os outros amigos. E levaram realmente a gente a aprender alguma coisa. Eu não sei hoje como estão as escolas, mas eu sei que naquele tempo os professores eles ensinavam por amor, a paixão ao trabalho deles. Mas continuando, Senhor, ali eu trabalhei a minha alma, porque eu tive a satisfação da vitória. Eu trabalhei o meu mental, porque o meu cérebro naquele tempo se exercitou, aprendeu, cresceu, amadureceu, ficou mais rápido para raciocinar. E eu glorifico o Senhor, meu Deus, porque foi uma oportunidade que eu tive na minha vida, Senhor. E quando a gente olha, meu Pai, a gente chega nos 35 anos e de repente a gente olha para trás e vê as experiências que a gente passou na nossa vida, a gente vê como que cada experiência trouxe para nós alguma coisa positiva. A gente vem com aquela saudade, aquela gratidão que a gente até então não teve. Aquela gratidão de olhar para aquela pessoa de todo o coração e falar, olha, muito obrigada, você foi uma pessoa que me ajudou tanto na minha vida. E hoje, meu Deus, hoje eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor eu posso um dia olhar nos olhos. Eu sei que um dia, pela fé, um dia eu poderei olhar nos teus olhos e dizer obrigada, meu Deus, porque por trás de cada experiência que eu passei na minha vida, quando eu estava crescendo,
foi o Senhor quem abençoou, foi o Senhor quem permitiu, foi o Senhor que até mesmo me cruzou os caminhos com essas pessoas. De algum modo, o Senhor cuidou de mim sempre. E eu te agradeço, Pai. E hoje aqui no dia 3 de março eu tô aqui em oração. É desde o dia 28, hoje então seria o 4º dia que a gente tá aqui em oração, eu e os irmãos. É uma oração, Pai, que tá trabalhando o nosso espírito. É uma oração que tá tirando lá do fundo do coração, talvez aquela energia que estava aprisionada. Eu sei, Pai, que talvez alguém que está ouvindo essa oração, talvez muitos que estão ouvindo essa oração, estão num momento de dificuldade de oração. Assim como eu me encontrava na dificuldade para fazer os meus exercícios físicos, assim como eu me encontrei em dificuldade para estudar um dia. Eu sei que a gente passa, Senhor, por momentos de dificuldades em orar. Sabe, a gente às vezes tem até o tempo, mas aí você para e fala, meu Deus, mas eu vou orar o quê? Como que eu vou falar com Deus? O que eu vou tirar de dentro de mim? Sabe, meu Deus, e é por isso que eu tô aqui hoje orando assim. Porque o Senhor para mim é meu amigo, é meu confidente, é onde eu posso realmente abrir o meu coração e colocar tudo que tá nele, tudo que eu penso. Talvez se eu fosse falar com uma pessoa das quais estão aqui onde eu moro, elas não iriam suportar 2 minutos de mim falando, porque é assim que funciona. Eu tô cheia de pessoas ao meu redor, meu Deus. Tem gente para tudo quanto é lado. Mas infelizmente nenhuma delas tem realmente o ouvido, a disposição, o coração para ouvir o que eu tenho para falar. E eu não tô falando só de discurso de oração. Eu não tô falando só de discurso de Bíblia. Mas para qualquer coisa, qualquer assunto, Senhor, não existe, Pai, não existe uma predisposição de boa vontade deles para ouvir realmente o que eu tenho para falar. Eu glorifico o Senhor. Os únicos que podem me ouvir, têm vontade de me ouvir, são meus filhos, mas eles são pequenos para ouvir tudo que eu gostaria de dizer. Então, no final, meu Deus, eu me encontro sozinha, humanamente falando, fisicamente falando. Senhor, eu me encontro sozinha. E quando eu preciso falar, meu Deus, eu venho a Ti, porque o Senhor está sempre presente. E do dia que eu entendi, meu Deus, que eu tinha o Senhor na minha vida, e que as minhas orações, que as minhas lágrimas, que os meus clamores não vinham e voltavam vazios, mas que eu tinha um coração cheio novamente, eu ganhava força, eu ganhava experiência, eu ganhava entendimento para resolver determinadas coisas, eu ganhava coragem. Ali, meu Pai, eu entendi que eu já não estou mais sozinha. E eu glorifico o Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade nesses meses, anos que eu estou caminhando aqui nesse canal com o YouTube, de conhecer pessoas maravilhosas. Eu tenho conhecido pessoas que têm compartilhado comigo a mesma situação na qual eu me encontro. Pessoas que dizem, Ana, eu estou rodeado de pessoas no meu trabalho, na minha casa, mas eu não tenho com quem conversar. Eu tenho que resolver tudo sozinho, eu tenho que pensar sozinho, eu tenho que tocar avante sozinho. Eu tenho pessoas, ó Deus, queridas aqui que eu conheço, que estão nessa situação. E ontem, dia 2 de março, eu me coloquei a perguntar por que, meu Deus? Por que a gente é sozinho assim? Sabe, a gente vê os ímpios, eles se juntam, eles conversam, eles passam tempo, eles vivem momentos de alegria juntos. E por que nós cristãos, Senhor, dificilmente encontramos realmente esse estilo de situação, de ter com quem conversar, bater papo, pegar, no caso, nosso maior prazer hoje, glória a Deus, é ver a Tua Palavra, é estudar a Tua Palavra, é debater, discutir, estudar junto. E a gente não tem com quem conversar, a gente não pode discutir a Bíblia, a gente não tem com quem falar. E chegou nesse ponto que a gente fica aqui falando de modo virtual sobre o WhatsApp, muitos no Facebook, muitos no Skype, alguns no YouTube mesmo com as mensagens. Oh, meu amado, e o Senhor me trouxe ao coração aquela situação de que o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é que está sempre presente. Meu Deus, eu me lembrei ontem, porque eu fiz essas perguntas, eu me lembrei que a gente nasce sozinho, de certo modo, a gente nasce nu, sem bens, sem pertences. A coisa que a gente tem é uma mãe, mas a gente não nasce podendo conversar com a mãe, porque a gente não sabe nem falar, mas quando morre e vai sozinho. Quer dizer, a gente vem único e vai único desse mundo.
E é o Senhor que é o nosso amigo, é o Senhor que se revela para nós, é o Senhor que caminha conosco. Por isso, meu Deus, eu glorifico o Teu nome nessa manhã. Senhor, eu glorifico porque o Senhor tem dado força para todos nós e a gente precisa da Tua força. A gente precisa, meu Deus, porque a gente ainda tropeça. A gente ainda tropeça, Senhor. A gente ainda tem coisas que a gente comete. Muitos talvez não se sentem em pecado por certas coisas que fizeram, mas sabem que estão numa linha muito sutil entre a boa intenção, simplesmente de praticar certas coisas, e passar do pecado. Ontem, Senhor, a Tua palavra diz que a gente tem que compartilhar com os irmãos as nossas fraquezas, as nossas alegrias. E ontem eu aconselhei contando uma história minha que eu vivi há 4 anos atrás para uma irmã que está passando um momento muito difícil na vida dela e é sozinha. E eu coloquei aquilo para ela. Passou mais ou menos 1 hora, Senhor. Eu acabei cometendo algo que eu fiquei na dúvida. Será que eu pequei? Ou será que eu fiquei na linha entre o pecado e ainda a boa intenção de não pecar? Simplesmente um esfogo humano, sabe, meu Deus? E ali, depois eu fui orar à noite com meus filhos. E eu pensei, se a minha oração fluir, se a minha oração for boa, se a minha oração encher meu coração e me trazer a paz, é porque eu não pequei. Mas se a minha oração não subir do teto, se a minha oração for uma oração automática, mecânica, é porque eu estou em pecado. Senhor, e eu comecei a orar com os meus meninos, e ali eu fui falando, eles falaram, e eu falei, Senhor, e no final meu coração estava alegre, cheio de paz. E eu passei a mão na testa como alguém que está suado, enxugo o suor, e falei, ufa, passou perto, desta vez passou perto. Mas o meu Deus cuida de mim, o meu Deus cuida de mim. E eu examinei a ação em si, e eu vi que no final eu não fiz nada de pecado, de errado. Mas eu passei perto, meus irmãos, eu passei numa linha tão sutil do pecar para eu simplesmente falar. Mas eu glorifico a Deus nessa manhã, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guiado a sua igreja, o Senhor tem levado o seu povo a caminhar a passos largos. Ontem eu vi, meu Deus, um vídeo de um irmão nos Estados Unidos. E ele falando, meus irmãos, essa é a última vez que eu faço um vídeo. Eu não sei por que ele falou isso com ênfase. Mas ele falou, é a última vez que eu faço um vídeo, porque eu não sei se eu vou estar aqui daqui a algum tempo para fazer um segundo. E aquilo passou um frio no estômago, porque eu falei, será que o arrebatamento está muito mais perto do que a gente imagina? E é por isso que ele está falando que não vai ter tempo de fazer um outro vídeo? Mas a realidade é, meu Deus, que enquanto não acontece, a tua igreja deve estar em oração. A tua igreja deve estar em oração, meu Deus, porque eu vejo lá na frente as nuvens que se levantam contra a vida de cada um de nós. Não é o tsunami que a gente está prevendo, que a gente está sonhando, que a gente está falando, ou um meteoro que possa cair, ou um terremoto que possa abalar, que sabe o quê. Mas é a nuvem da perseguição na vida de cada um. É a nuvem do pecado. É a nuvem da acusação de Satanás. É a nuvem dos problemas. Oh, Senhor, e eu te peço nessa manhã, meu Deus, eu te peço nessa manhã, Pai amado, que o Senhor na tua bondade, que o Senhor na tua misericórdia cuida da tua igreja, cuide de nós, guie os nossos passos, guie os nossos caminhos, Senhor. Às vezes a gente fica preocupado com uma catástrofe, às vezes a gente fica em pensamento por causa disso, sabe, Deus? A gente pensa, nossa, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer guerra, vai acontecer opressão, perseguição. Sabe, meu Deus, mas o Senhor, o Espírito Santo, tem me levado a pensar uma coisa muito importante no meu coração nesses dias, irmãos. O pecado é a maior catástrofe que pode acontecer na vida de alguém que conheceu a Deus, que teve a vida lavada no sangue de Jesus e remida. Em alguém que está trabalhando para ter a santidade diária. O pecado é o maior tombo que um cristão pode ter neste momento. Senhor, só o fato de pensar, pequei, já traz pânico no meu coração. E ali eu corro e procuro meus filhos, eles ainda estão aqui. Porque eu fico imaginando, imagina eu peco, eu faço algo errado. E exatamente 1 minuto depois daquele ato, antes que eu tenha tempo para me arrepender, o Senhor leva embora
leva embora o teu povo. E eu levanto a cabeça e não vejo meus filhos, que são muito novinhos, são muito pequenininhos. Sabe, meu Deus, seria a maior tristeza para um cristão cair nessa situação. Apesar, meu Deus, que de todo o meu coração, pela fé, eu penso que o Senhor não permitiria que algo assim acontecesse com o teu cristão. Com aquele que o Senhor tem levantado, trabalhado, sabe? Porque eu vejo aqui um investimento do Senhor em direção a nós. O Senhor investe na nossa santidade, o Senhor tem a paciência. Olha, eu tenho observado que a maioria dos irmãos que estão esperando a vinda de Jesus, e eles estão esperando isso mais ou menos desde 2011. É mais ou menos quando eu fui despertada também a ler a Tua Palavra, a consagrar minha vida. São 4 anos, Senhor, mais ou menos até aqui, que eu tenho observado, não só eu, isso foi um fato curioso que eu observei essa semana passada. Eu fiquei olhando, eu falei, Deus, que engraçado, a maioria tem dito, mais ou menos 2011, há 4 anos que Deus me despertou. E quando eu olho a data 2011, parece tão longe, parece que é tão longe essa data. Mas são só 4 anos, e já são só 4 anos. Sabe, meu Deus, então eu penso, o Senhor está trabalhando num tempo até comigo, e com tantos já há 4 anos. E quando eu digo trabalhando, foi o Senhor. É o Senhor quem está trabalhando, é o Senhor quem está investindo, é o Senhor que está convencendo do pecado através do Espírito Santo, é o Senhor quem tem tirado a gente de situações que até então a gente não conseguia se libertar, de pecados que perseguiram a gente tantos anos na nossa vida de cristão. E de repente o Senhor, na tua santidade, na sua glória, na sua autoridade, o Senhor pôs a mão e resolveu o problema de uma vez por todas, cortando para sempre aquele pecado das nossas vidas. Pecados, cada um nós temos, sabemos aquilo que a gente vivia que não nos libertava. E eu vejo com os meus olhos, Senhor, o Senhor tirando do meu caminho tudo aquilo que podia me fazer tropeçar grosso, né? Me fazer cair feio. Sabe, eu vejo os testemunhos, Senhor, as pessoas estão dizendo mais ou menos as mesmas coisas, então de repente a gente entende que é o Senhor quem está operando diretamente, de um modo enfativo, de um modo realmente forte, de um modo concentrado na vida do teu povo, a ponto, Deus, de levantar sentinelas no meio. Porque se a gente olha alguns anos atrás, Senhor, e procurasse pelo YouTube, a gente não ia encontrar tanto cristão com tanta sabedoria, Senhor, em oração, em explicação da Tua Palavra. Não são pastores, são mais pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que até então iam na igreja, esquentavam o banco da igreja. E hoje a gente vê praticamente pessoas como que teólogas, ó Deus, falando de Jesus com tanta sabedoria, com tanta profundidade, com tanta maturidade, Senhor. E isso é uma prova de que o Senhor nos últimos dias traria um avivamento no meio do teu povo, não na igreja mundial, não nas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, fazendo show para cima e para baixo, mas no meio do teu povo, aquele que o Senhor lá em Apocalipse diz, sai dela, povo meu. No meio do teu povo que está lá no capítulo de Ezequiel 34, eu mesmo as ajuntarei, eu mesmo as apacentarei. Eu mesmo curarei as suas feridas, das suas ovelhas, das minhas ovelhas. E é assim que o Senhor tem feito. Então, de repente, eu olho para tudo isso, Senhor, e isso me leva a não acreditar que se a gente, como cristão, caísse, não propositalmente, não com o coração inclinado àquilo, mas se a gente caísse, meu Deus, o Senhor, na tua misericórdia, salvaria. O Senhor traria o tempo do arrependimento antes de arrebatar. E o Senhor levaria a tua igreja a si mesmo, porque tem investimento do Senhor, tem testemunho da tua glória, tem testemunho da tua eficiência, tem testemunho da tua santidade na vida de cada um de nós. E é por isso que aí, nesse momento, eu descanso meu coração. Mas eu vejo também como que o Senhor é maravilhoso, que ainda tendo essa consciência, o Senhor tem essa coisa no meu coração, o Espírito Santo falando, conserta a sua vida todo o tempo. Procure consagrar a sua vida. E ali a gente descobre, meu bom Deus, que quando um cristão consagra a sua vida, que quando um cristão se concentra nas coisas do Senhor, que quando um cristão realmente presta atenção nos teus mandamentos, nos teus ensinamentos, nos teus conselhos, Senhor, o cristão acaba vivendo uma vida de santidade. Senhor, quando eu paro para ler a Bíblia, quando eu paro para ouvir uma pregação, um testemunho, um estudo, Senhor,
Eu concentro o meu pensamento, a minha alma, o meu espírito nas coisas do Senhor. E automaticamente eu tenho o meu espírito cheio de santidade. Mas se eu pego o meu entendimento, se eu pego o meu tempo e eu coloco para ver porcaria na televisão, por exemplo, eu vou ver a novela, ali amanhã eu vou ver de novo, e quando eu assusto, eu virei uma pessoa que está assistindo aquela novela, de repente eu já não vou ter mais vontade de buscar o Senhor, porque eu bebi água suja, eu bebi água de sujeira, água cheia de pecado, água cheia de conselho de maldade. Por isso, meu Deus, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor nesses dias tem dado a teu povo a condição de discernir qual água beber a cada dia. Eu vou beber uma água limpa ou vou beber uma água suja? Eu vou praticar coisas boas na minha vida? Eu vou discernir aquilo que é justo para eu ouvir, para eu assistir? Ou eu vou fazer qualquer coisa que está na reta? Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço não só no meu nome, mas no nome dos meus irmãos que estão aqui comigo. Porque o Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem enchido o teu povo realmente de força. O Senhor tem trago, Senhor, dia após dia, vitória, Senhor, na área espiritual, nas nossas vidas. Te agradeço pelos irmãos, ó Deus, que têm conseguido, através dessas orações, ganhar força. Sabe, é o pão de cada dia. Viver com o Senhor, meu Deus, é receber aquele bálsamo que conforta o nosso coração. Ler a Tua palavra é receber, Pai, o antídoto, a vacina diária contra o pecado. Porque, Deus, a gente é cheio de pecado, porque a gente tem a natureza do pecado original. E isso na vida do cristão é como um câncer. Porém, com uma diferença. Se a gente vem diante do Senhor e busca seguir aquilo que o Senhor deixou para nós, que é ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, orar, sabe, encher o coração de coisas do Senhor, o Senhor está segurando esse pecado dentro do nosso coração. É como algo que está sendo domado, é como algo que está lá, mas está como que aprisionado, inerte, não tem condição de reagir. É aquilo que a Bíblia fala, a gente mata o corpo e vivifica o espírito a cada dia. E quando a carne está morta, o pecado ele está inerte. Ele não tem condição de se levantar, ele não tem condição de agir. Mas é através da Tua palavra, é através dos Teus testemunhos que a gente consegue dominar nesse nível, Pai, o pecado que está na gente. E sim, meu Deus, sim, ainda assim ele se manifesta onitempo, de vez em quando algo escapa. De vez em quando, Senhor, ele reage. Ah, Senhor, tem momentos que às vezes a gente não está esperando e de repente, pum, a gente peca. Mas não é um pecado, Pai, de coração intencionado. Não é algo que a gente tem prazer em fazer. Não é algo que a gente quer exercitar em fazer. Mas é algo que a gente vive de um momento que às vezes a gente não está esperando. E é um pecado quase que inconsciente. Porque o pecador ímpio, o pecador original, Pai, ele maquina aquilo que ele faz. Ele levanta de manhã, como diz todo o livro de Provérbios e Salmos, ele já levanta de manhã, intencionado a pecar, intencionado a fazer o mal, intencionado em fazer aquilo porque aquilo faz parte da vida dele. Aquilo traz prazer, traz satisfação. Aquilo traz, meu Deus, um preenchimento, Pai, no seu coração de maldade. Sabe, meu Deus, o pecador, Deus, ele às vezes vai deitar para dormir já maquinando o que fazer no dia seguinte. Às vezes ele já está pensando, Deus, nos discursos que ele fez naquele dia para fazer daquilo maldade, calúnia, Pai. E ali, Senhor, alastra como um câncer. E aquilo ali, Pai, alastra a tal ponto que passa uma linha, Senhor, uma linha irreversível. É quando essa pessoa é entregue no seu próprio desejo, nas suas próprias paixões, no seu próprio pecado. E ali, Pai, é a primeira martelada do juízo do Senhor no meio da vida do ímpio. Quando o ser humano passa aquela linha, Senhor, aquela linha de pecado que o Senhor sabe, só o Senhor na tua onisciência sabe, Pai. E ali o Senhor bate o martelo, começa o teu juízo. E ali aquela pessoa só tende a finir no inferno, a terminar na condenação eterna. Mas a gente aprende, meu Deus, que isso não vem de Ti. Isso são corações inclinados para o mal. São corações que por mais que bebam água limpa, vão sempre fazer dela água suja.
São pessoas que batem o pé porque elas amam o mal, elas amam o pecado, elas amam a calúnia, elas amam a difame, elas amam tudo que não presta. E elas têm um desejo tão grande em fazer aquilo que é tão grande, Senhor, que elas falam: não, eu não quero ser bom, eu gosto de ser mal. Não, eu não quero fazer o bem, porque o bem não me appartene. Eu gosto da mentira, eu gosto da prostituição. E aí começam, meu Deus, com essa convicção daquilo que elas amam. E ali a gente cai naquela passagem que diz: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Oh, meu Deus, eu agradeço o Senhor, porque o nosso coração, Pai, o coração da tua igreja está no altar do Senhor, como uma oferta viva, como louvores, ó meu Deus, de sacrifício vivo diante do teu altar. O nosso prazer, meu Deus, é fazer a tua vontade. O nosso prazer é seguir a tua palavra. O nosso prazer, meu Deus, é caminhar em justiça, Senhor. E às vezes, por causa disso, a gente peca. Porque às vezes a gente vê uma pessoa fazendo um trem errado, Senhor, fazendo algo que é injusto, então a gente, com aquela força de indignação, a gente bate de frente e fala: basta. E ali gera conflito, ali gera até um problema, briga. É como dizem Provérbios: quando a gente aconselha, Deus, o zombador, ele fica com raiva da gente, ele briga com a gente, ele se levanta contra nós. Mas quando a gente aconselha o justo, o sábio, ele nos ama. Então nessas coisas a gente acaba pecando. Quando a gente protesta contra algo errado, às vezes aquilo gera algum tumulto na nossa vida. Mas o Senhor está sempre ali para nos guiar, para cuidar de nós, para nos proteger. E quando a gente volta atrás e começa a pensar em tudo que aconteceu, a gente se trova, a gente se encontra irrepreensível aos teus olhos. E eu te agradeço, ó Deus. Eu te agradeço por tudo isso. Eu te agradeço pela tua franqueza para conosco, pelo poder que o Senhor tem nos dado de entender como funcionam as coisas. Porque isso vem de ti, ó Deus, não de nós. Quando a gente encontra realmente esse equilíbrio entre caminhar na tua presença, fazer a tua vontade, desejar o Senhor com os nossos corações completamente voltados para ti, isso traz a paz, isso traz o consolo, isso traz a certeza de que a gente está caminhando pelo caminho justo, pela via certa. Por isso, meu Deus, nessa manhã de hoje, dia 3 de março, eu só tenho que te agradecer. Eu não quero estar aqui, Senhor, pedindo nada. Eu não quero estar aqui nesse momento clamando por uma causa em particular. Mas eu quero te agradecer porque mais um dia a gente conseguiu orar. No momento inicial era como aquele que estava correndo, né, caminhando na avenida com sangue frio, às vezes ainda sentindo até o frio daquele momento, a preguiça, a fatiga, né, em desenvolver a caminhada. Mas logo depois de 10 minutos, tomou conta a energia e aquela pessoa quer caminhar ainda mais. É como aquele que senta para estudar no início, enquanto a dificuldade, de repente começa a entender, o raciocínio se abre e ela começa a ter prazer no que está fazendo. Assim está sendo essa oração para mim. Um momento de prazer na presença do Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor nos ensina a ter paciência. E quando o cristão tem paciência, ele alcança níveis inimagináveis na vida dele. É na paciência que a gente ora. A gente começa em obediência, a gente continua em paciência, e a gente faz em perseverança, e a gente aposta na fé. E ali, Pai, juntando todos esses ingredientes, a gente alcança o bom êxito em tudo que a gente faz diante do Senhor. E orar ao Senhor é isso, é começar com esperança, é começar com perseverança, é simplesmente orar, é simplesmente largar tudo e fazer: não, vou orar. Tem a cama para arrumar, tem um filho para cuidar, tem um trabalho para fazer, tem uma coisa que tem que fazer. Não, se eu não fazer agora, se eu não orar agora, eu não vou orar mais hoje durante o dia. Isso é o meu caso, Senhor. São 9:30 da manhã para mim. Eu tenho 2 filhos nesse momento na cozinha, estudando, porque eu dei uma tarefa para eles. Eu ainda tenho as camas todas desarrumadas. Eu ainda tenho uma série de coisas importantes até meio-dia para fazer. Mas o meu coração me impulsionou a entender: se eu não largo isso tudo e venho orar meia hora, 20 minutos, 10 minutos,
Vai passar o dia, eu não vou achar espaço para fazer esse momento. E eu coloquei aqui, meu Deus, com os meus irmãos, um empenho, um compromisso de orar todos os dias do mês de março. E é por isso que eu estou aqui, porque é um compromisso, meu Deus, é um compromisso. E compromisso, Senhor, quando é feito por um cristão, por alguém que teve o sangue precioso de Jesus derramado sobre a sua própria vida, não pode ser deixado para trás, não pode ser descumprido. Ah, Senhor, como o Senhor é Deus de palavra, os teus filhos têm que ser de palavra. E é por isso que eu estou aqui em oração. Quando eu terminar aqui, Pai, eu vou respirar aliviada, Pai. Porque eu vou dizer, eu consegui mais um dia trazer avante o empenho que eu coloquei no meu coração. Porque Deus me incomodou. Deus me deu fastídio alguns dias atrás. Ana, ora. Ana, ora, ora, ora. E eu simplesmente, Pai amado, obedeço. Eu não estou aqui para questionar, mas por que eu tenho que orar todos os dias do mês de março enquanto a gente caminhar? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Não, meu Deus, eu estou em obediência. E assim como eu estou em obediência, eu sei que tem muitos irmãos também fazendo a mesma coisa. Por isso, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela força que o Senhor nos dá. Obrigada de todo o meu coração mesmo. Eu não tenho outro a dizer. Eu só posso agradecer ao Senhor. Agradeço por cada vida que está aqui comigo. E eu peço ao Senhor que o Senhor dê a eles a força para escutar essas orações. E que nessa experiência eles consigam tirar do coração deles as palavras que estão ali dentro, Pai. E expressar em amor diante do Senhor. Que através dessas orações muitos venham a ser curados. Aqueles que estão precisando de cura na alma, para ganhar força no espírito, desses que estão vivendo uma vida ainda de pecados, que eles ainda não conseguem dominar, que eles consigam tirar a força que vem do Senhor para dominar, Pai, e para caminhar, Senhor, com passos largos, fortes e firmes, ó Deus, estabelecendo cada dia mais a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Para esses, ó Deus, que não têm muita habitude de orar todo dia, talvez porque são novos na fé, talvez porque estão tão distantes do Senhor há tanto tempo que se esqueceram do primeiro amor. Que o Senhor venha trazer esse calor que é do Espírito Santo, motivando, vamos, essa energia, vamos orar junto, vamos crescer junto, vamos combater junto, vamos liberar junto a nossa vida. Numa corrente, Senhor, numa corrente que os elos se seguram bem entre si, que assim venha a ser a nossa fraternidade em Cristo. Ah, Pai, aleluia, Senhor. Obrigada, Pai amado. Hoje eu vou ficando por aqui, porque realmente, como eu disse, eu preciso fazer coisas que não é só uma cama que está ali, se eu não arrumar até 10 horas da noite não faz diferença. Mas eu tenho 2 crianças que precisam de mim também nesse momento. Eu preciso guiar elas. Como eu disse alguns dias atrás, a enfermidade veio de novo na minha casa. Elas tiveram gastroenterite, todos os 2. E foram 4 dias de luta, exatamente desde quando a gente começou a orar. Eu não sei se isso é o inimigo se levantando para tentar fazer a gente, cansar, se desanimar. Mas hoje eles estão bem, porém eu não mandei para a escola, meu Deus, para continuar a controlar, para ver se eles realmente estão bem, estão mais fortes, se a flora, do bacteriana, do intestino deles está normal de novo, está bem de novo. E aí sim, amanhã eu vou poder mandar eles para a escola. E quem sabe a nossa oração vai ser ainda mais linda, mais profunda, mais edificante. É o Senhor quem guia todas as coisas. Mas a realidade que eu falando isso é que eu quero dizer que ainda debaixo das afrontas do inimigo, das dificuldades da vida, eu tenho conseguido levar esses dias de oração. E eu não vou desistir, Senhor, porque o Senhor é a minha força. Por isso eu te agradeço, meu Deus. Eu agradeço não só no meu nome, mas eu agradeço no nome de cada um que está aqui comigo, Senhor. Senhor, vai suprindo, Pai, a necessidade de cada um deles. Vai suprindo, Pai, vai suprindo, Pai. Porque que satisfação, que alegria vai ser saber que um dia cada um deles conseguiu, ganhar a força que eles precisavam. Porque o Senhor é a nossa energia. É o Senhor quem nos dá a condição de caminhar. Por isso, meu Deus, eu te agradeço. E eu entrego essa oração no altar do Senhor. E já estou ansiosa para que chegue amanhã, para que eu possa fazer de novo uma nova oração.
uma oração, Pai, com vinho novo, onde o Senhor vai trazer novamente uma nova motivação, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de vida. E a cada dia que a gente vai orar, eu tenho certeza que a cada dia o Espírito Santo vai trazer uma nova motivação. Vinho novo, vinho novo. Aleluia, Senhor. Água que purifica, que hidrata. A força que vem do Senhor, Pai, e que nos enche novamente. É um maná de cada dia essas orações. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço de todo o meu coração. Eu estou terminando aqui, na prática, essa oração. Mas que o meu coração e o coração de cada um que está aqui comigo continue em espírito de oração para com o Senhor. Orai e vigiai sem cessar. Aleluia, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. E eu te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, tenham um bom dia. Ou tenham um bom resto de fim de tarde. Ou tenha uma noite tranquila de sono. Que o Senhor possa guiar cada um de vocês no momento atual, no dia de hoje. Amém, meus irmãos. Aleluia.